Boa tarde, irmãos com Jesus. Deus vos abençoe. Vamos nos colocar de pé para lermos a nossa Bíblia. Hebreus capítulo 11, começando por verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Grandioso nosso Pai Celestial, nós te damos graça nesta tarde, por mais uma vez ter nos dado esse espaço de virmos te adorar e te darmos glória, nosso Pai. Nós sabemos que estamos vivendo nos momentos do nosso adeus aqui. Momento em que, Pai, não resta mais senão o mundo pecaminoso. E Deus quer tirar o seu povo porque o mundo está cheio de pecados e de crimes. Nós queremos, Pai, pedir perdão dos nossos pecados. Se existe um povo que reconhece que temos falhado em Tua presença, somos nós. E por esta razão temos chegado pedindo misericórdia enquanto há tempo para misericórdia. Pedirmos o perdão enquanto há tempo para perdão. Porque ainda existe o sacrifício que pode responder às nossas confissões. Mas chegará o tempo em que cada sacrifício será movido do seu lugar e os pecados serão vistos por cada um segundo os seus crimes. Queremos pedir a Tua presença nesta tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. E, Pai, abençoa este povo aqui. Toma cada um para a sua glória. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Como eu já tinha vos saudado, e se puderem alguns tomar como tema, está aqui em frente do púlpito, está aí fé de rapto. Esse será o tema que nós vamos tratar esta tarde. Agora, uma parte que eu quero destacar para vocês comigo entenderem, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a base fundamental que pode nos dar confiança de adquirirmos o que nós queremos. É só pela fé. Só com a fé adquirimos. Sem fé não é possível adquirirmos o que queremos. Agora, aí no 2 diz assim: porque por ela que é a fé, os antigos alcançaram testemunho. Escute, é esta fé
que até hoje se confessa que Abraão foi um homem de muita fé. É esta fé, escute, foi esta fé, não foi outra coisa, porque Abraão foi justo perante Deus, foi muito reto perante Deus. Não, a Bíblia não diz isso. Mas quero te dizer, foi esta fé mesmo que vocês estão vendo, que estão ouvindo, é esta fé que atribuiu que Abraão era justo perante Deus. Agora, escute uma coisa tão agradável que eu posso lhe trazer ainda. Se nós vemos hoje o céu, não existe nenhuma fábrica que já produziu o céu e estendeu. Senão poderia termos cheio de céus. Não existe nenhuma fábrica da qual poderia produzir a terra, senão estariam cheias de terras. Não existe nenhuma fábrica que produziu as nuvens, senão poderíamos ter cheio de nuvens. E se calhar poderia dizer aquilo é de propriedade de fulano, aquela terra é de fulano. Embora as pessoas requerem os governos, mas requerendo uma terra que alguém fez, se atribuindo as terras como louco. A terra de dono sendo atribuída a outra pessoa, como loucos. É como se alguém dissesse que essa casa sua pertence ao fulano, enquanto é você que construiu. Mas olha uma coisa tão tremenda aqui no 13. Pela fé entendemos, embora não vimos como foram fabricados os céus, mas pela fé nós queremos que os mundos vieram através de palavra. Foi a palavra que criou, pela fé. Alguém pode explicar como é que houve a reação, os elementos químicos que se reagiram para formar o céu? Alguém pode? Mas pela fé nós queremos que existiu o céu. E se existiu, deve ter havido alguém que criou. E nós entendemos também que pela fé existe a terra. E não existe nenhum elemento, embora diga aí, há um silício aí que representa o que por aí. Mas pela fé nós entendemos que aquilo existiu por uma palavra de Deus sendo falada. De maneira que aquilo que se vê não foi feito, de que é aparente. E nós entendemos também que pela fé Abel disse ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Maior sacrifício que Abel ofereceu, disse ofereceu pela fé. Eu gostaria que você entendesse o maior sacrifício que você pode dar a Deus. Não é dízimo, não é oferta. Não. O maior sacrifício que você pode dar a Deus é tua fé nele. Este é o maior sacrifício que Deus quer. Porque ele disse, quem crer ser batizado será salvo. Está entendendo? O maior sacrifício que Deus quer de você é ter fé nele. Este é o problema do mundo hoje, não crê em Deus. Mas a todos quando crê em Deus, esses estão a adquirir a sua fé para o rapto. Olha aqui, ainda continuando, pela fé, Enoque foi trasladada para não ver a morte. Olha, um homem nasceu, cresceu na terra, andou sobre a terra. Isso aqui é tremendo. Andou sobre a terra. Passeou como nós estamos hoje, nascemos, crescemos aqui, estamos andando, vivendo. Este homem aqui não conheceu a sepultura. Que glória! Se calhar também nós, se fôssemos dado a possibilidade de escolher quem quer a sepultura aqui, poderíamos dizer, não, eu prefiro ir como Enoque foi. Não seria essa a nossa fé? Mas olha, disse pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não viu a morte. Não viu a morte. E Paulo, isso esclarece no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele dá a entender às pessoas que vão ter fé como Enoque,
serão também transladados sem provar a morte. Olha só as coisas como isso são tipificadas através da Bíblia. Pela fé, Enoque foi trasladada para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladaram, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. O que esse Enoque mesmo fez para Deus estar satisfeito com ele até ele transladar sem ver a morte? Porque voltando ainda um pouquinho, o livro mais antigo desta Bíblia, nós temos falado do Gênesis, mas o Gênesis não foi o primeiro livro da Bíblia, não. Embora a ordem está assim, porque Gênesis fala do princípio da criação, mas o primeiro livro, o livro mais antigo desta Bíblia é o livro de Jó. Agora escutem, o Jó não tinha Bíblia em páginas como assim temos hoje. O Jó não tinha nenhum livro de qual ele poderia basear a sua fé. Ele não tinha nenhum livro que ele poderia ler, não tinha nenhum pastor, não tinha nenhum pregador que poderia basear com ele, talvez ajudar-se com ele, debater acerca da palavra para ter a fé. Mas a fé dele, disse, baseou-se na natureza. Ele olhando para o sol que nascia, saía de manhã, chegava ao tempo das 12, aquecia muito, a hora de ser adulto, com muitos planos de fazer na vida. E assim que está entardecer, você vai apanhar e já está a perder já aquele aquecimento, aquele calor. Disse a força de um homem quando envelhece, ele torna débil e vai dormindo, vai passando e vai morrendo. Mas escute, o Jó, olhando pela natureza, disse, eu sei que mesmo morrendo, a minha carne, mesmo que fosse consumida pelos vermes, eu sei que o meu Redentor vive. Olha a fé dele. Isso está no livro de Jó, 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Esta foi a fé dele. Não me importa se a morte me ataca. Eu verei. Ele acabou declarando que eu verei o meu Senhor com os meus próprios olhos. Qual é a fé? Que ele poderia ter e ver. Terá que ver o Senhor com os olhos. Um morto poderá ver alguém? Porque ele disse, mesmo morrendo, eu sei que com os meus olhos verei o Senhor. Se você for a ver, ele estava a profetizar a ressurreição. Na ressurreição eu verei o Senhor. E o Redentor que ele disse, antes que ele viesse, o Redentor veio, que foi o Cristo. Ele foi crucificado, foi na sepultura. No dia em que ele ressuscitou, a Bíblia declara em Mateus que ele ressuscitou com os patriarcas. E entrou com ele em Jerusalém, que por cerca de 500 pessoas que viram. Ele estava profetizando, eu sei que o meu Redentor vive. No dia da sua vinda eu o verei com os meus olhos. E Jó viu. Esta foi a fé para ele. Aquela era a fé para a ressurreição de Jó. Eu sei que meu Redentor vive. Mesmo morrendo, eu sei que é de ressuscitar. Devia ser a nossa fé. Essa devia ser a nossa fé. Enoque nunca tinha ouvido que existe um céu que poderia ir a quem? Oh, glórias a Deus. Eu sinto com os pagãos que dizem, ninguém vai ao céu. Não, ninguém vai ao céu. Mas a Bíblia disse, Enoque foi ao céu. Foi trasladado para o céu. E esses que dizem, ninguém vai ao céu. E este Enoque, oh, irmãos, Deus tem a sua maneira inexplicável. Porque você não pode me dizer, eu pergunto, olha, ele diz assim, o carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Vocês lembram disso? A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Agora eu pergunto, aqui está dizendo que Enoque não morreu, mas pela fé ele foi transladado. Ele foi levado para o céu. Esse plano é dele, viu? Esse plano é dele. Este é o plano, é o mesmo que ele fez com Elias. E Elias andou por essa terra. Chegou um tempo, Deus já avançou. Chegou certo tempo, Deus levou Moisés.
Não precisou que Moisés fosse enterrado com a família. Ele tinha filho chamado Gerson, tinha esposa chamada Zípora. Mas nem Zípora nem Gerson não participaram do funeral do pai. Ele foi sepultado pelos anjos. Deus não queria que ele fosse sepultado com a família. Mas ele já tinha a família celestial, de qual ele poderia enterrar o Moisés. Não me importa se as pessoas não creem no rapto, mas eu creio que, como não sei explicar, como Enoque não poderia explicar como iria ao céu, porque a Bíblia diz, nem o sangue nem a carne não pode herdar. Isso poderia tirar a fé de Enoque e dizer, se a carne e o sangue não podem entrar com ele no reino do céu, e como eu ele não poderia enfraquecer ele? Ele disse, como não sei, mas chegou o tempo, Deus tomou e foi. Não foi achado na terra. Então disse, é impossível para os que não têm a fé agradar a Deus. É impossível. Como Deus vai ficar satisfeito com o que duvida? Não sei se existe Deus ou não. Estou a ir por ele, senão ele também fica feio, né? Os irmãos a dizerem, irmão fulano já não vê, irmão fulano não vê. Olha, você, ninguém está a olhar por você. Nem eu não estou a olhar por você, nem você não olha por mim. Aqui, cada qual está a bater a maneira dele. Camisolas são diferentes, os jogos são diferentes, cada um faz o seu serviço. Se é defesa, bate na defesa. Se você deixar brecha ser metido o gol, a culpa é sua. Ou é substituído, em alguns dos casos. Você que está a criar o jogo ser muito fraco, deixa, sai para entrar outro. Não é muito bom ser substituído. Hein? E algumas das vezes vai ser desligado da equipa. Hein? De algumas das vezes é desligado da equipa. Você está a estragar o jogo, viu? Oh. Agora, aqui está, ora, sem fé é impossível, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar-lhe. Agora, olha, irmão, esse capítulo é muito rico. Disse o Noé, pela fé foi avisado. Não é graça ser avisado? Oh, eu fico triste por ver pessoas que são avisadas e ficam zangadas com a pessoa que lhe avisou. Só se alguém dissesse, epa, vai morrer, desculpa, vai morrer. Ei, sim, pá, eu estava para morrer, pá, me avisou que aquele caminho havia emboscada. Mas há outras emboscadas. Aqui disse, pela fé não é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Está ouvindo? Noé foi avisado num algo que nunca tinha acontecido. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Se a memória não me falha, parece que é o livro de Gênesis, talvez capítulo 2, versículo 6, não? Onde dizia que a Bíblia diz que não chovia. Mas escute, a Bíblia diz que não chovia. Chover é cair de cima para baixo. Disse não chovia naquele tempo. Mas, olha, ele não foi avisado que haverá chuva que há de vir do céu. Ele foi avisado nas coisas que nunca se fez, nunca aconteceu, nunca se ouviu. Mas ele disse, haverá isto. Ou vieram a pessoa lhe reprovar, olha lá, nós temos aparelho, amigo, olha lá, não tem chuva esse lado, olha. Não foi a voz de um homem da terra, foi a voz do céu. Ele foi avisado. Foi avisado divinamente das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, e pela qual ele condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é de segundo a fé. Olha, aqui o profeta fala nessa mensagem, quero te reforçar para ouvir, não é? Nesta mensagem, por que clamas? Parágrafo 116. Escute, o profeta diz assim, no 116, desta mensagem aqui, por que clama? Ele diz assim, houve somente 8 almas que se salvaram nos dias de Noé. É muito duro, o profeta afirma isso, é muito duro. Porém, todos que estavam ordenados para a vida, entrou nesse tempo. Os que estavam ordenados para a vida, entraram. Não se importaram dos especuladores. Eles não se importaram porque as pessoas criticavam.
Dizem que vinham, criticavam, não é? Parece que você está louco, não existe nada chuva. Você quer deixar essas modas que estão agora aqui? Você parece que é a única atrasada nessa terra, é a única ultrapassada. Mas escutem, não é de se posso ser ultrapassado, posso estar ultrapassado. Mas a verdade é que eu vos digo que a chuva virá, a chuva cairá. E diz que ele creu nas coisas que nunca tinham acontecido. Irmãos, agora, eu viro para nós. Para nós, a promessa que Deus irá destruir esse mundo com fogo. Para nós, a promessa de que um dia o anticristo vai levantar para unir todas as igrejas. Quem for a negar será morto. Nós queremos nisso. Mas pela fé, a Bíblia nos diz, aos que serem fiéis, permanecerem nesta fé, eles serão raptados para a glória. E eu paro com esta fé. Porque se eu querer dizer que como será possível, ele dirá, Noé não questionou como será possível. Enoque não questionou como será possível. A Sara é que questionou só como será possível eu estar grávida, já sou velha, não entro onde entram outras mulheres, já não vou lá. Madre está seco. A única parte que a Sara tinha confiança de que só podia ter filho se entrasse onde as outras mulheres entrassem. Mas como sabia, já não entra onde entram outras mulheres, ela já não tinha fé de conceber. Oh, glórias a Deus. Deus não precisa saber como será. Essas células que cegaram quem criou. Não foi Deus. E ele pode criar. Olha, Deus não precisa da condição sua para te salvar, mas depende da condição dele. Se ele olhar para a sua condição, você é autêntico desastre para Deus. Ele não pode olhar a sua condição. Ele tem que olhar a condição do sangue do Calvário do Filho. Qual é a função daquele sangue? Perdoar o pecado. O que devemos ter nós como filhos? Respeitar a obra do Calvário. Isso nos dará grande vantagem para a nossa salvação. É isso que você está ouvindo pela fé. Noé foi avisado. Não é porque Noé era justo. Porque depois de ser salvo, foi beber, ficou nu. Onde está a justiça de Noé? Mas ele foi salvo porque ele tinha fé em Deus. Ela dizia, claro, Senhor, reconheço que os erros são meus. O Filho de Deus fala isso, eu reconheço que a culpa é minha. Oh, graças a Deus, o ladrão tinha razão de ser salvo sem precisar descer nas águas. Ele foi dito, hoje estará comigo no paraíso, porque a fé dele foi maior. A fé dele furou o céu. Ele disse, eu sei, estou sofrendo com casos verídicos, mas ao Senhor eu acho que não tem culpa alguma. E é verdade que estava declarando certo. O Cristo não tinha caso algum para ser morto. E ele estava reconhecendo que o Senhor está morrendo por causa das minhas culpas. Mas eu estou morrendo porque cometi este crime. Mas pela fé foi dito, hoje estará comigo no paraíso. Onde está a justiça dele? Se ele era ladrão. Ele estava sendo crucificado porque tinha cometido crime. Onde estava a justiça dele? A justiça dele estava na fé. A justiça dele está na fé. Se você quer ser justo, olha para essa escritura aqui. Olha para aqui, segunda carta aos Coríntios. O irmão pode ler aí? Deixa lá para eu ver se posso alcançar essa escritura. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 24. 24. Escute uma coisa dessa. Como eu te disse, a única coisa que Deus pode ficar agradável consigo, não é porque você é justo demais. Eu não vejo o que você faz para Deus. Mas é este caso aqui que devemos olhar juntos. Amém. 24. Sim. Diz assim, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, Sim, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, sim. porque pela fé estáis em pé. Estão entendendo? Estão entendendo? Esse seria o motivo dos meus companheiros regozijarem.
Não era motivo de ficar aflito, era motivo de regozijar. Porque Paulo disse, vocês estão de pé pela fé. Nós somos salvos pela fé, não pela justiça. E olha ainda, cartas aos Romanos 5, versículo 2. Olha uma coisa aí. Sim. 2. Sim. Assim, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Escute, com esta fé, nós entramos na graça pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós esperamos a vinda do Senhor, esperamos o rápido, é através da fé. Não é de outra coisa, não. Porque é esta fé que nos faz estar em pé. E pela fé nós estamos em pé. E pela fé você está em pé. E pela fé você crê. Olha, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Dúvida é grande pecado. Não vou te esconder, porque eu não quero ter culpa. Duvidar da sua vida é a coisa mais criminosa e veneno para eliminar a sua alma. Não sei se é dele, já ficou. Não vou te esconder. Não sei se é dele, já ficou você. Mas você diga, eu vou. Como não sei, mas eu é dele. Esta é a minha fé, eu tenho dito, eu é dele. Se fosse que Deus não me preparou para ir, eu não ia crer esta mensagem. Já teria dado nunca há muito tempo. E escute, o profeta diz assim, nesta mensagem, entenderam o que eu li aqui? Disse, todos os que foram preparados para entrar naquela arca, eles entraram naquela arca. Todos que foram preparados para entrar nesta mensagem já entraram. E todos que foram preparados para entrar no rápido já estão dentro da carruagem para rápido. Não há nada que vai lhes impedir. E nessa mensagem, assim, porque clama, parágrafo 42, como sabemos agora? Como sabemos que podemos entrar no rápido? Como me perguntou um homem alguns minutos atrás acerca da vinda e do rápido. Sabemos que temos vivido o tempo. O tempo do rápido está à mão, afirma o profeta. Estamos buscando uma fé de rápido. Nós estamos buscando uma fé de rápido. Se estamos buscando uma fé de rápido, uma fé para irmos à glória, e esta fé vamos encontrar aonde? Esta fé vamos encontrar aonde? Oh, ele diz assim, quando vemos um Deus que pode tomar um câncer, que come um homem e converte em uma sombra, e levanta e transforma num homem forte, saudável, isso deve dar fé de rápido a gente. Quando essa luz alumiar do céu e a trombeta soar, o corpo de Cristo será reunido rapidamente e num momento será mudado e levado ao céu. E ele diz assim nesta mensagem aqui, olha, uma mensagem que ele contou, um episódio. Eu gosto que vocês escutem, que esse episódio não é episódio, mas está falando de uma coisa que você dava. Dá para uma atenção. A chave para a porta, parágrafo 70, diz assim, certa época, aqui alguns anos atrás, havia um irmão missionário e ele seguiu que tinha um chamado para a África. Um missionário, ele disse que tinha um chamado, né? Deus tinha lhe mandado para a África. Ele era um sujeito jovem, tinha sua esposa e 2 filhas lindas, bonitas, né? As garotinhas, com cerca de 7 anos ou 8 anos, cada uma. E este jovem companheiro não podia se afastar disto, do seu chamado, do seu ser mandado com Deus. Ele era um ministro, ele tinha uma boa igreja no interior, mas ele simplesmente não podia se afastar daquele chamado. Ele devia ir para a África. E ele orou dia e noite, orando dia e noite, que devíamos fazer. Ele não queria ir. E Deus continuou a falar com ele, você deve ir. Às vezes nós temos tido muita dificuldade. Às vezes somos obrigados a levantar. Você não é dia de culto hoje. Levanta para ir. Você vê, me parece que é alguém que empurrou. Mas é alguém.
E esse jovem estava tentando, querendo negar para vir à África. Finalmente, ele chegou a uma condição até que ele, a prova final, onde ele devia vir. Decisão, hein? Aí no 71. Então, ele chegou até o quadro de missões de sua igreja e ele disse, ele chegou para onde estavam os grandes, né, da igreja. Ele disse, Deus tem me mandado para os campos missionários lá na selva da Rodésia. Rodésia atual é Zimbábue, né? Porque havia Rodésia do Norte e Rodésia do Sul. Do Norte era Zâmbia, do Sul era Zimbábue. Então havia duas Rodésias. Então, uma das Rodésias, porque ele disse que tinha sido enviado para nos campos da Rodésia. E estas selvas são infectadas. Ele falou já desse campo onde ele poderia vir fazer o trabalho evangélico. Disse, está cheio de doenças, malária, febre, aquele sol quente lá na África, pragas de lepras e todas as espécies de enfermidades lá nesta selva, sendo o lugar para onde ele iria passar o resto da sua vida. O resto da vida. Ele tinha sido mandado por Deus para passar o resto da vida no lugar onde havia enfermidade, havia doença, sol quente. O lugar onde Deus te mandou para passar o resto, um tempo céu, cheio de enfermidade, cheio de crimes, cheio de fome, mas é aí onde Deus te mandou. E este missionário disse, foi mandado para lá mesmo, onde estava cheio de enfermidades, doenças, seja o que for. Ele foi dito para ele viver todo o resto da vida lá. Como fomos feitos nós agora nesta era. Bem, Deus o falou, disse que ele vendeu sua casa e tudo que ele tinha. Então, o quadro missionário queria testá-lo. Da igreja dele, né? Grande. Eles disseram, tem você certeza agora de querer ir à África? Ele disse, absolutamente, tenho. E eles lhe disseram, senhor, já pensou você deste lado? Que você tem duas garotinhas lindas e que você tem uma amável e jovem esposa? E se você estiver simplesmente? Porque então, e depois volta. Ela disse, não, o Senhor me falou, não precisa eu primeiro ir à África para ir ver como está, voltar. Mas o Senhor me falou, é tão real. Ela disse, o Senhor me chamou, e eu não quero deixar meu lar. É verdade, não quero deixar meu lar, eu não quero deixar minha igreja e o meu povo. Mas o Senhor me chamou lá atrás, naquela selva, não tem como. Não tem como. Sim, eu estou sentindo deixar meu lar. Estou sentindo deixar as motas. Estou sentindo, sim. Mas o Senhor me chamou para eu deixar isso. O que eu vou fazer? E eles disseram, Senhor, você sabia que suas garotinhas podem apanhar febre amarela ou malária com hematúria e morrerem de uma hora para outra? E se refeririam a diferentes pessoas que haviam perdido seus filhos pequeninos ao levá-los ali. Começou a dizer, está vendo? O grupo fulano foram para lá, perderam filhos lá na selva por causa de enfermidades contra os quais eles não tinham vacinas. E disseram, pense na lepra. Pensa, lepra que lá tem. E sua bonita esposa apanhar lepra. E suas duas filhinhas apanhar lepra. E aquele sol quente com aquelas feridas de lepras e coisas que você terá que enfrentar. Disseram ainda mais. Não está você com medo do perigo de levar os seus filhos e esposa para tal lugar? O missionário se colocou ali, o jovem sujeito, e as lágrimas começaram a rolar por sua face. E ele virou e disse, meus irmãos, minha visão do chamado de Deus, disse ele ainda, o jovem, se Deus me chamou para a África, meus filhos e minha família estarão mais seguros na África do que em qualquer outro lugar no mundo. Se Deus nos colocou nesta era, se Deus nos enviou nesta cidade da Beira, eu creio que o maior e o melhor lugar que Deus viu, que nós poderíamos ficar como cristãos genuínos,
é nesta cidade. Se você ficasse no mato, não poderia ser cristão genuíno, viu? Se você ficasse em outra parte do mundo, não poderia ser cristão genuíno. Mas o único lugar que Deus viu que você seria um cristão genuíno para testemunhar a palavra de Deus nesta cidade é você mesmo. E este moço disse: se Deus me chamou para a África, meus filhos e minha família estarão mais seguros na África do que qualquer outro lugar que vocês pensassem. Se Deus tivesse nos enviasse na era de Laodiceia, se Deus tivesse nos enviado na era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, eu acredito não seria um lugar melhor para nós. O único lugar que ele viu e poderíamos permanecer e enfrentaríamos os espíritos de Laodiceia é este tempo. E eu estou seguro. Esse é o lugar mais melhor que Deus preparou para nós. O que era isto? O profeta pergunta. Ele tinha a chave do seu chamado. Ele tinha fé do que estava falando. Ele tinha fé no que estava falando. Ou eu pensei, que observação nobre. Quando eu ouvi isto pela primeira vez, meu coração saltou. Vem, se Deus me chamou para a África, meus filhos na lepra e praga e tudo mais, eles estarão mais seguros ali do que em qualquer outro lugar do mundo. E mesmo na sepultura estou bem seguro. Eu não tenho medo, não. Mesmo na sepultura eu estaria bem seguro. Não há nada. Estaria bem seguro. Você também estaria bem seguro, viu? Há um homem que pode acender luz aqui. Parágrafo 255. Aqui, não muito tempo atrás, é outro episódio. Um ministro estava dizendo que ele estava lá na Florida. Na Florida é uma cidade, né? Ele tinha seu carro. Creio que era um Chevrolet marca, né? Ele apagou. O carro apagou. Parou-se. E ele não conseguia consertá-lo. Só conseguia conduzir, mas não conseguia consertá-lo. Então foi a uma garagem. Um pequeno velho mecânico entrava debaixo do carro e subia no carro e resmungando ao redor. E ele não conseguia consertá-lo. E ele tentava algo mais e isso não dava certo. E ele colocou um gerador e colocou isso. Colocou parafusos, colocava cabos. E ele não conseguia fazer a coisa funcionar. Ele simplesmente não conseguia fazer aquilo trabalhar. Finalmente, um homem bem vestido entrou e ele disse: posso dar-lhes alguns conselhos? O mecânico teve suficiente senso para dizer: sim, senhor. Ele disse: você toma isto e põe em tempo isto, e isto é. Disse: ponha isto em conjunto uma vez e experimente. E ele tomou isto e outro e pôs em seu lugar e ali se arrancou. O carro funcionou através de ajuda daquele homem, mas sozinho. Aquele homem, ele tentou levar esse cabo, experimentou assim, talvez esse parafuso, talvez isto aqui, mas sozinho não conseguiu consertar o carro. Isso é do tipo um homem, uma pessoa qualquer. Às vezes você tenta orar para ver se atravessa esse teu pecado, não passa. Tenta orar assim para ver se isso te passa, não passa. Pede ajuda. Ele pediu ajuda. Posso te ajudar, senhor? Permitiu. Disse: ajude-me, senhor. Disse: faz isso. Faz isso. Disse: não levou tempo o carro, meteu chave na ignição. Pequeno giro, o carro pegou. Agora escute a história. Escute uma coisa. O pequeno mecânico se voltou e disse: ouça, quem é você mesmo? Você mesmo, que em pouco tempo consertou o carro e trabalhou. Quem é você mesmo? Ele, este mecânico que consertou, que deu mão, que ajudou. Escute, ele era o engenheiro-chefe de General Motors. Ele havia feito o automóvel. Foi quem o desenhou. Está entendendo? Este homem não é por acaso que ele conseguiu acertar aquele carro. Foi ele que fabricou. O carro saiu na fábrica onde ele trabalhava. Ele foi o autor que fabricou aquele carro.
qualquer avaria, ele estava apto para reparar, porque foi autor que fabricou esse carro. Irmãos, se Deus é autor que fabricou você, que te trouxe aqui, ele tem melhor condições de como te preparar para o rapto. Ele tem a melhor forma. Agora escute. O mecânico-chefe está aqui. O profeta afirma esse parágrafo 258. E hoje, quando estamos falando acerca de metodistas, batistas, presbiterianos, o mecânico-chefe está aqui. O desenhista da sua palavra. Sabe? Ele mais acerca do que se necessita para o rapto. As pessoas podem pensar, eu prefiro ir na igreja X. Prefiro ir na igreja X. A igreja não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. Saiba isso. O mecânico que sabe desenhar, o desenhista da sua palavra, o profeta está aqui. Ele sabe melhor o que necessita para você ser raptado. Ele sabe melhor o que é preciso para você ser raptado. Ele sabe melhor. Eu não sei. O Noé não sabia o que era necessário para ele ser salvo. Tinha que ser tido arca para você ser salvo. Oh, glória a Deus. A Rabi não poderia saber como poderia ser salvo, uma vez que Jericó queria ser destruída. Ela foi dado o sinal. Você permanece embaixo desse sinal. Mas se você sair debaixo desse sinal, a morte vai te abraçar. Irmão, se vocês saírem embaixo dessa mensagem, a besta vai vos apanhando. Este mundo. Este é o sinal para você permanecer. Ele não está dormindo, não. Ele está procurando. Então o profeta disse, tem aqui o melhor desenhista da sua palavra. Ele sabe mais acerca do que se necessita para o rapto. O que sabe as igrejas metodistas, batistas acerca do que é necessário para o rapto? Ele é o desenhista, ele conhece o que é necessário. Ele está envolto do poder da sua ressurreição. Aleluia! Ele está andando entre nós hoje, no poder da sua ressurreição. Ele sabe o que precisa para colocar a igreja em ordem para o rapto. Não é o pastor, não. Ele sabe como pode colocar a igreja em ordem para ser raptada. Vem? Ele planejou isto e associou as partes aqui na Bíblia. Amém? Somente deixe que a corrente corra através disto. Agora, olhe isto funcionar. Ponha fé em sua palavra prometida e correrá através. E você verá como isto. Oh, graças a Deus. Você verá como isto funciona. Porque ele planejou a coisa. Ele planejou sua igreja através da sua palavra. Isto é o que ele associa. Não através de metodista, ou batista, ou presbiteriano, organizações pentecostais, mas através da sua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sim, Senhor, saia dos seus clarões, essas pequenas luzes, né? Ele chamou de clarões. Primeiro céu, parágrafo 75. Então, veja, 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. E eu creio que através destes 7 trovões será revelado nos últimos dias a fim de reunir a noiva para afeto rápido. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados num momento e seremos tirados desta terra. Vocês entendem? Num momento seremos tirados desta terra, querendo ou não. Agora, assim como clamou João Batista, eis o Cordeiro de Deus, sem dúvida que este mensageiro, a esta última era, também haverá de clamar. Eis que vem o esposo. Assim como Paulo declarou os mistérios de Deus, os quais produziram tão tremenda fé na igreja primitiva, assim também agora, quando esse último profeta revelar o verdadeiro significado do que Paulo pregou, essa mesma palavra, tão poderosa, fé, vem? Essa mesma palavra que trouxe tão poderosa fé à igreja apostólica, a qual esteve solidamente fundamentada na palavra,
De igual forma, essa revelação trará fé a nós, e esta será fé de rapto, para encontrarmos com o Senhor nos ares e para sempre estarmos com Ele. Profeta do século XX, parágrafo 105. Vem? Agora, o profeta diz assim, terminando, o resumo das 7 eras, 49, terminando. A era luterana não restaurou a igreja. A igreja não ficou restaurada, mas iniciou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Mas Deus tem que restaurar, porque não pode negar sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus levará a igreja de novo ao Pentecoste como no princípio. Agora note o verso 25. Onde nos diz, porque necessitamos desta restauração. Porque nós sabemos disto, não é? Nós precisamos dessa restauração, nós precisamos disto. E eu desejo que se edifiquem, o profeta diz, eu desejo que se edifiquem agora, nestes oráculos santos de Deus, na fé, a fé desta hora, a fé. Será necessário ter mais fé do que já houve em qualquer outra era, pois essa terá de ser uma fé de rapto para que sejamos levantados. Irmãos, a fé para o rapto, o que poderá levantar a igreja para a glória, se vocês forem a ver, é permanecer em sua palavra. Porque ele diz assim, aquele que crê em minha palavra já passou da morte para a vida. Aquele que crê. Aquele que crê em minha palavra, disse ele, já passou de morte para a vida. Enquanto inclinamos as nossas cabeças, eu quero entregar uma palavra de oração. Primeiro, o profeta disse, temos que ter a fé do rapto na igreja para que ela possa ser transformada num abrir e fechar de olhos, para sair. Ou nós não iremos. Mas não preocupes, isto estará lá. Aleluia. Ele disse, não se preocupe. Como será? Isto estará lá. E quando o poder desta igreja levanta, isto traz os seus irmãos. O poder daquela igreja aumenta e traz os seus irmãos. O poder daquela igreja traz os outros irmãos. Então, haverá uma ressurreição coletiva e estamos procurando por isto. Vem? Agora, enquanto nós encerramos o nosso sermão de hoje, escute o profeta como ele orou para essa gente. Eu gostaria muito que você... Ele disse assim na mensagem, Deus desta era maligna, parágrafo 193. Eu quero que você escute esta oração. Querido Jesus, não deixe que nenhum deles se perca, como teu servo, que está entre os vivos e os mortos, apontando-lhes com um dedo a palavra de Deus. Eu não posso salvá-los. Eu não posso salvá-los, Senhor. Mas eles desejam ser salvos. E Pai, como eu disse muitas vezes, o sol nasce de manhã e quando ele vem sobre a terra, é enviado por Deus para amadurecer o grau, para produzir alimento natural para a vida natural. Mas, ó Deus, tu disseste para aqueles que temem seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Que o Filho da justiça, a palavra de Deus, levante nos seus corações do povo e os raios de fé naquela palavra, cure cada desobediente da palavra e estragas a plenitude dos filhos e filhas de Deus. Eles são teus, Senhor. No nome de Jesus Cristo, todos aqui e no ar, e eu apresento aqueles que levantaram as suas mãos a ti para a salvação das suas almas. Amém. Ali está. E Deus vos abençoe. Amém.